Falar aqui um pouquinho aqui sobre a reunião de hoje, certo? A reunião de hoje muito boa, né? O grupo foi formatado há um tempo atrás, mas assim, esse grupo ele terminou ganhando corpo os últimos dias, basicamente, né? Quando depois da última reunião que a gente teve, que fizeram esse presente mais ou menos 20 e poucas pessoas, incluindo pessoas da própria diretoria executiva, né? Tava lá até o próprio Pinheiro, que é o pretenso candidato da diretoria executiva nessa reunião, onde foi até perguntado para ele a questão se ele continuaria, se no caso dele vencesse a eleição do conselho, ele faria com que os sócios proprietários que perderam tornarem-se conselheiros, né? E ele respondeu que não podia responder isso porque não competia a ele. O pessoal achou até estranho, né? Porque, tipo assim, como tu é o presidente, como é que tu não tem autonomia para isso, né? Mas não vem ao caso, a gente precisa falar da gente, né? Mas nessa reunião tinham presentes outras pessoas e dentro da que a gente propôs na reunião, uma das propostas é essa, né? De agregar, a gente não está querendo desagregar, a gente pensa em basicamente agregar tudo e aqueles sócios proprietários que estejam dentro do Ceará Esporte Clube, os conselheiros que, claro, assinarem a chapa e a chapa que será vencedora, né? Vai ser vencedora essa chapa porque ideologicamente ela é imbatível. Então, dentro disso, a gente não tem a mínima pretensão, vamos dizer assim, de afastar as outras pessoas, porque a gente entende que todos são alvinegros e por todos serem alvinegros a gente tem que compor, a gente não tem que dividir. Então isso é um ponto-chave da chapa. Então, por exemplo, a outra chapa, se perdedora for, e se tiver outra chapa, porque eu acho que se as propostas são tão boas e ideologicamente tão perfeitas para o Conselho Deliberativo do Ceará, que eu acho que não deveria ter outra chapa, porque para o bem do clube, essas propostas estão dentro de uma perfeição do que seria um excelente Conselho Deliberativo, né? Mas pode até ser que eles lancem propostas até melhores, e aí é até bom, porque a chapa vai falar exatamente isso, do que são as propostas da chapa. Provavelmente isso vai ser publicizado para o torcedor saber, né, o que cada chapa propõe para o bem do clube. Então, dentro dessa linha, o interesse basicamente inicial é esse, segundo as propostas, algumas interessantes, para que o Conselho Deliberativo possa ser mais atuante dentro do Ceará, possa exercer o seu poder, que é o poder de direito do Conselho, né, para que não esteja submisso a somente reuniões online, para que o Conselho não seja somente um aprovador de contas, mas um norteador do bem do clube, né, para que o estatuto do clube não seja rasgado constantemente, né, e que a vida do clube seja feita através de vírgulas e parênteses que há dentro de artigos do estatuto, mas sim que seja cumprida a honra do estatuto qual ele foi estabelecido. Então, e o que é bom, que tinha pessoas de todas as frentes do Ceará. Encontramos pessoas velhas, né, aqueles conselheiros mais antigos que trazem a experiência de um Ceará de tempos. Foi encontrado pessoal muito novo, né, o pessoal aí que tem a pretensão de remontar os jovens conselheiros do Ceará. Isso também é muito bom, né, porque a gente volta a trazer essa base para perto da gente, né? A gente não é eterno, um dia a gente vai cansar e esse pessoal tem que dar continuidade, e para eles darem continuidade eles têm que começar hoje para que lá na frente eles consigam seguir quando a gente estiver mais cansado. Alas de pessoas que estão dentro do clube trabalhando, né? Então, pessoas que estão lá, né? E eu confio, e aí aquela coisa assim, eu confio muito na idoneidade dessas pessoas e no amor que eles também nutrem ao Ceará. Então, a ideia de que eles vão voltar com a consciência deles, né?
que não se vão se submeter à questão de que a diretoria venha para cima, para fazer pressão, coisa nesse tipo, mas sim que eles vão voltar com sua consciência, principalmente de torcedor. Muitos até falaram deles, né? Colocaram-se à disposição porque entendem que essas propostas que a gente estamos lançando são propostas para o bem do clube. E antes até de ser funcionário, a gente sabe que muitos deles têm dentro do coração deles ser torcedor do Ceará. Então isso é algo importante. E a proposta nossa, desde o princípio, é essa: é agregar, não é segregar, não é eles e nós, né? Todo mundo é Ceará. Os eles é aqueles que estão trabalhando para si e não trabalhando para o clube. Então, se existe um nós, com certeza esse nós vai estar dentro dessa chapa, porque, como eu disse, as propostas são fidedignas, né? Para que qualquer torcedor do Ceará ele vai querer algo nesse sentido. Propostas importantes como que o Conselho ele esteja mais atuante dentro das ações da diretoria executiva, onde essa diretoria executiva possa estar, vamos dizendo, prestando mais frequentemente suas atividades ao Conselho, e esse Conselho possa estar acompanhando essas atividades de mais próximo, até porque a nossa ideia é que esse Conselho ele seja cada vez mais próximo dessa torcida, porque o Conselho é feito por torcedores, não são feitos por cartolas, são feitos por torcedores essencialmente, né? Tem gente de torcida organizada que está dentro que é sócio proprietário e que está se engajando também, né? Então que essas pessoas elas possam trazer para dentro do Conselho o suar da arquibancada, e esse suar da arquibancada a gente possa ter uma linha mais direta com quem esteja presidindo o clube, e de uma maneira mais constante a gente possa ter atividades, né? A gente, que eu falo, dentro da estrutura orgânica do clube. Então, esse tipo de proposta é uma proposta muito construtiva, moderna, dentro de uma modernidade de gestão coletiva, né? Que a gente quer para dentro do clube, para dentro do Ceará, né? Um Ceará mais inclusivo, um Ceará onde o sócio-torcedor ele tenha o direito de não só de escolher o seu gestor, mas que ele tenha um direito de estar mais próximo das definições do clube, né? Então, tudo isso são linhas de pensamento, colocações que foram feitas dentro da reunião, que o clube seja menos refém, que esse conselho tenha mecanismos de proteção para não ser refém de uma diretoria executiva, né, para que não se monte seria uma espécie de golpe dentro do clube, onde o conselho ele é completamente desativado e a diretoria executiva toma de conta do conselho, toma de conta da diretoria executiva, e esse conselho fica totalmente inoperante. Então, criar esses dispositivos que muitos já têm em mente, que são dispositivos, a gente não pode falar aqui todos, porque são questões estatutárias, mas que existe um corpo de direito que trabalhou muito bem isso, pessoas que têm que estão dentro de organizações e órgãos públicos que têm força e sabem muito bem das leis para deixar esse estatuto de uma maneira moderna e principalmente protegida no âmbito dessas coisas que podem vir a acontecer, como até mesmo a SAF, que a gente sabe que é uma coisa que vai acontecer, e que a gente tem as proteções para que o Ceará não seja entregue de uma maneira onde a gente depois não consiga mais voltar para o Ceará para os interesses de fim, que é o interesse do torcedor. Então, bem interessante, reunião excelente, reunião de construção. Eu acho que se continuar nessa linha aí de construção, não tenho nem dúvidas que a gente vai ter aí um grupo forte para o Conselho. O que a gente precisa entender é que o Ceará não é feito por uma pessoa ou por uma meia dúzia de pessoas. Quem vai construir o Ceará é lá na base a torcida, um conselho bem estruturado e forte, com pessoas que consigam trazer essa consonância das arquibancadas, para que a diretoria executiva esteja na mesma linha,
fazendo o que a gente quer. Então, a vitória ela não se constrói num grupo nem numa sala de reuniões. A vitória se constrói desde o princípio, lá de baixo, com todo mundo levantando e carregando sua pedrinha e deixando ali a sua base para que a gente consiga lograr o êxito, que é o que a gente quer com o nosso clube. Então, seguindo essa linha aí, eu não tenho dúvidas que 60, não tenho dúvidas que serão 120 na próxima, e em pouco tempo a gente vai ter a unanimidade no conselho, porque o objetivo desse grupo não é eleição, é unanimidade, porque qualquer torcedor do Ceará que tenha um mínimo respeito pela instituição do clube, ele vai ter que ser consoante com tudo aquilo que a gente prega, porque nada do que foi pregado é algo de mal para o clube. Então, não tenho dúvidas que aquele que pensar e olhar e enxergar o que esse grupo quer colocar, ele vai estar do lado da gente. E a gente tem a plena certeza que o sócio proprietário que aí está e os conselheiros que aí estão